Idosos, vacinas com genocídio brasileira? O Brasil caminha a trancos e barrancos com segunda onda de pandemia agraçando o vírus Covid-19 rumo a uma vacinação confusa. A administração brasileira é incompetente, bate cabeça, dizendo e desdizendo-se a cada dia e fingindo ter mínima ideologia justificável. A vacinação avança na China ou Inglaterra, bem longe do Brasil. Aqui, falsos religiosos e oportunistas agem contra ela. Com a Covid-19 tendo dizimado 180 mil brasileiros, para onde vamos? O que pretende a elite americanófila? Silêncio estranho paira sobre o Brasil. Mesmo com a Covid avançando, a administração brasileira mostra sua sobranceria e incompetência. Muita pose e asneiras. Mas onde está a oposição? Onde? No Brasil. Os maiores atingidos pelo Covid-19 são e serão os idosos. Deles, 83% depende do SUS, não tem plano de saúde. Muitos com comodidades. Por outro lado, a Previdência em crise. Em 2050, mais de 30% de idosos, tal como o Japão. O Brasil é país em rápido envelhecimento. A atual administração brasileira nega a importância da vacina contra a Covid. Há um desprezo do próprio presidente. De outro lado, dificulta vacinas de origem chinesa. Erros, idas e vindas, contramarchas quanto ao reconhecimento da validade delas, tudo nos noticiários. Há limitações e retardamentos quanto à aplicação daquelas vacinas no Brasil, aparente má vontade dos dirigentes, o que implicará em mais mortes. No Brasil chegam a 180 mil, segundo lugar no mundo. Embora a intenção seja requisito para haver genocídio, um extermínio deliberado de pessoas ou grupos ou raças, poderia estar em curso uma política genocida. Ela beneficiaria a administração e aliviaria gastos. Em vista de projetos neoliberais, como os estudados por Michel Chossudovsky, que menciona genocídio econômico mundial em curso, aquele hipotético planejamento genocida não seria absurdo. O Brasil segue caminhos sombrios. Possível haver acordos de bastidores envolvendo lideranças de oposição, e pode-se imaginar quais e de que tipo. Assistir em silêncio à destruição do país, o avanço de genocídios em nome da unidade popular, poupando falsos opositores, não há sentido nisso. Avança destrutivo o programa de extrema-direita, puxado por oportunistas, amorais e aéticos, um perigo nacional. Atualmente morrem de Covid milhares de pessoas além do razoável, por culpa de maus governantes não punidos, isto por elas não conseguirem lugares nas UTIs, enfermarias ou hospitais. Necessário agir, não só resistir, propor, debater, organizar, avançar. O país derrete, sem saída, na mão de responsáveis e mentirosos. Têm poder e não usam com correção, omitindo-se frente a uma mortandade crescente. Tão descarados que ainda agitam os nomes e imagens de Deus e Cristo para melhor se esconderem. Até agora têm sido contidos por uns poucos cidadãos sérios e responsáveis. Mas até quando? Prepare o seu coração nas coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não pela morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que pudesse o que quisesse, por qualquer coisa de seu.
parecer querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, e um reino que não tem rei. Alaiá, 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 alaiá. Olá, caminhandos e caminhandas, e hoje o meu fato em destaque vai para o comentário do chanceler venezuelano, senhor Jorge Arezá, ao chanceler brasileiro, o senhor Ernesto Araújo. Esse comentário revela muito das tensões que estão sendo colocadas entre Brasil e Venezuela. É importante observar que participam de um jogo geopolítico maior. A Venezuela, em território venezuelano, tem o maior poço de petróleo do mundo, que é o Lago Maracaibo, ou seja, participa intensamente dos interesses geopolíticos em redor do petróleo, né? E também isso envolve interesses de grandes potências, como Estados Unidos e Rússia. Rússia que inclusive já enviou um avião militar para a Venezuela em outra ocasião. Então é interessante que nós percebamos isso, porque esse jogo de palavras, esse jogo de diplomacia, ele pode ser muito revelador sobre a posição brasileira alinhada aos interesses americanos e interesses geopolíticos que não são de um Brasil independente, que conserva a sua posição diplomática. Não, é um interesse alinhado aos interesses do petróleo, sobretudo alinhado ao Estado americano. Valeu, um abraço a todos e todas. Fatos em destaque. O meu fato em destaque de hoje é o caos em que vive o Brasil. Por que está nele e se há alguma possibilidade de mudança? Vejam as calçadas no Brasil, todas deterioradas e arrebentadas. Vejam a dívida pública brasileira de trilhões. Vejam os privilégios dados aos bancos. Isso está denunciado todo dia pela auditoria da cidadã da dívida, da Fatorelli. Os privilégios de bilhões dados aos bancos, chegando quase a 1 trilhão nos últimos anos, em detrimento dos interesses nacionais. Vejam agora a autonomia do Banco Central, que a cada vez se busca mais. Vejam as privatizações que não deram resultado nenhum. O Amapá tinha empresas de luz privatizadas. Olha o que aconteceu com o Amapá. Quem disse que privatização significa bom funcionamento? Quem disse que funciona bem a NET, a Oi, isso tudo? Funcionam pessimamente. Quem disse que os nossos bancos funcionam bem e agem corretamente com os seus clientes? Suporta-se isso que você não tem alternativa no Brasil. São monopólios, oligopólios, você não tem alternativa. Você não consegue sair de 2 ou 3 empresas de televisão, 2 ou 3 bancos e assim por diante. Quer dizer, não se teve competência aqui nem para fazer esgoto, nem para fazer algo relativo a privadas, nem para isso houve competência no Brasil. Arrasar os recursos naturais nossos, o meio ambiente sendo totalmente deteriorado na Amazônia, fogo. Será que a Amazônia é o que nós pensamos ainda que é? Ou ela já está toda arrasada? E os minérios? Que as histórias de roubalheira lá são as centenas. Então nós temos aqui calça. E os crimes? E as favelas? E as balas perdidas? E as milícias? Vão bem, obrigado? E as áreas que você não pode entrar? E as cracolândias no Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Assaltos, bagunça geral. Foi o resultado das brilhantes ideias e da perspectiva de nos atrelar sempre ao império do capital. O que vem desde 1945, 50 e finalmente puxaram o barco com violências, torturas e assassinatos a partir de 64. Não? E o resultado é isso que nós temos aí. Anos de ditadura, morte numa geração, etc. E agora se pergunta, por que o povo brasileiro atura isso? Por quê? Não temos tempo aqui para isso, mas nós diríamos o seguinte: medo, ignorância, manipulação, estado mental já deteriorado,
uma série de razões. Mais ainda, uma muito hábil desarticulação dos partidos democráticos e dos partidos de esquerda por infiltrações, anteriormente por prisões, assassinatos, etc. Deturpação das próprias teorias, teorias políticas, de interpretação de autores. Todo um muito bem feito jogo de manipulação ideológica que vai desde os cursos de pós-graduação, as universidades, etc. Meu fato em destaque é para essa situação que o Brasil vive. Esse governo irresponsável que está aí, presidido por esse capitão Bolsonaro, não assume a vacinação do povo brasileiro. O mundo inteiro já está se voltando para esta questão, quer seja na Rússia, na China, na Inglaterra, os próprios Estados Unidos está pensando nisso, alguns países latino-americanos já vêm se estruturando para isso, e países da Europa, e por aí vai. Mas o Brasil parece que vive tranquilidade de 1001 noites de felicidade. Isto é um fato em destaque para a situação atual do Brasil. Mais de 1000 dias sem a solução do assassinato de Marielle Franco. Marielle Franco, um assassinato político, entre tantos outros que cotidianamente são cometidos no Brasil. E por que como tantos outros? Porque enquanto Marielle Franco, uma vereadora, é assassinada por questões especificamente políticas, por lutar contra as desigualdades, contra o racismo, né? Os outros cotidianamente assassinados são também crimes políticos em função de que as relações de poder no país colocam como principais vítimas para se manter o status quo, para se manter a relação existente de poder, o assassinato de pobres, favelados, de pessoas simples do povo que são identificados como balas perdidas. Ora, sabemos perfeitamente que não existem balas perdidas, porque essas balas só acontecem nas periferias, essas balas perdidas só acontecem nas favelas, essas balas perdidas só acontecem especialmente contra os pobres. Então, também são assassinatos políticos. E como o de Marielle Franco, também não se culpa os responsáveis, não se averigua de fato o que acontece, o que leva a esses assassinatos. Portanto, não são assassinatos comuns, são tanto assassinatos políticos quanto de Marielle Franco e tantos outros que essa história do Brasil oculta. A história oficial oculta, porque é fundamental ocultá-lo para criar uma amnésia política e um apassivamento da população em não lutar pelos seus direitos. Há uma ONG na Amazônia chamada Opção Verde. Uma brasileira assume e 3 estrangeiros são sócios com escritório que é fechado permanentemente. Os senhores da galeria, isso aqui tudo é compra de terras no município de Quari. Uma só ONG, que tem página em inglês, não está nem traduzida em português, já está dona proprietária de quase metade das terras de Quari. Sabe o que é que tem em Quari? Petróleo e gás. Sou de uma região do Alto Rio Negro, onde está o Instituto Socioambiental,
onde brasileiro não entra. Os aviões de carreira para São Gabriel da Cachoeira, quase que 100% da ocupação das poltronas são de canadenses, que vão fazer filantropia em São Gabriel da Cachoeira. Lá, sabe o que tem em São Gabriel da Cachoeira? Na região dos Lagos? Nióbio. Nióbio. Diamante, ouro, tântalo. Eu sou colaboradora do Caminhando Jornal TV. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre o buraco é mais embaixo. O que isso tem a ver com saúde mental? Tem a ver porque quando você fala em aumento de contaminados pela Covid, isso gera uma perturbação em todas as cabeças, porque nós não sabemos onde isso vai dar ou se teremos como atender tudo o que está acontecendo. Eu queria chamar a atenção para que vocês se cuidem, fiquem nas suas casas e só saiam se for necessário de verdade, porque o buraco é mais embaixo. O buraco está mais profundo quando se fala de educação. Professores e alunos não têm diretrizes para continuar com as suas disciplinas, continuar com as suas aulas. O buraco é mais embaixo, sim, porque a saúde pública está cada vez mais carente de médicos, de atenção. E o buraco é mais embaixo, sim, quando você sai para o trabalho e não sabe se vai voltar ou como está essa situação geral. Então eu gostaria de chamar a atenção para o aumento das pessoas angustiadas, tristes, inseguras. E isso é saúde pública, e isso é saúde mental. Eu gostaria de chamar a atenção dos governantes para que olhasse para essa situação tão delicada pela qual estamos passando. Tem que tributar os bancos, sim. Agora, a maior benesse para os bancos é feita a partir do Banco Central. Isso é que tem que ficar claro para a sociedade. Tá? Por exemplo, o Tesouro Nacional emite títulos da dívida, dá de presente os títulos para o Banco Central. O Banco Central não paga por esses títulos. O Tesouro emite e dá para o Banco Central. Para o Banco Central usar na sua política monetária, e a maior parte da sua política monetária é essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Está em quase 1,5 trilhão. Além do Tesouro emitir e dar para o Banco Central o título, ele ainda paga juros sobre esse título. Aí é que está o rombo das contas públicas. Tá? Então, veja que maluquice. Nos últimos 10 anos, foi mais de 3 trilhões. Isso é que é renúncia. Se nós verificarmos a história e a política, eu prefiro continuar vendo a história vivenciada do hoje. Porque amanhã, o fato de hoje já virou história, não é? Eu observo que o Brasil está elameado no processo político. De um lado, esse fascistoide capitão e os que montam a coreografia ao seu entorno, o incompetente ministro da Economia está sempre vendo algum pássaro azul na frente, vendo uma felicidade, uma arara bacana sobrevoando os ares do Brasil. Não é? Mas acontece que esses generais também no seu entorno, não é? Parece que dão aval a essa política
que é herdeira direta dos tempos da ditadura dos governos militares. Não é à toa que o capitão e o vice-presidente Mourão são pessoas que ostensivamente defendem pessoas nitidamente ligadas à estrutura de tortura no Brasil. Não é? Esse coronel Ustra, não é? Todos dois defendem muito ele. Um homem que torturou mãe na frente de criança, é um absurdo. É um absurdo, nós temos isso. Então, de um lado estão esses mafiosos da política fascista, de extrema-direita, e de outro, esse jogo de centro-direita, puxando algum elemento da centro-esquerda também para reforçá-la, que se diz centro-esquerda, é claro. Quem é de centro-esquerda não vai pular para centro-direita, não é? Não é centro-direita, é uma direita que não é fascista, mas na essência da economia querem entregar ao grande capital, ao empresariado brasileiro e estrangeiro, o patrimônio criado pelo povo brasileiro. A questão das eleições nos Estados Unidos, as eleições no Brasil e a questão da religião e da política, já que é evidente, as religiões estão sendo usadas para fins políticos de corrente de extrema direita. Por que estão sendo usadas e como se dá esse processo? As eleições nos Estados Unidos. O que nós assistimos nos Estados Unidos, na verdade, foi uma vergonha mundial. Trump, presidente americano, até hoje, muito tempo depois das eleições, acusando o processo americano de fraude, tentando anular milhões de votos. Anteriormente, a eleição anterior, xingou de tudo a Hillary Clinton e hoje ele alega simplesmente que foi roubado nas eleições e acusa o sistema americano eleitoral de todo fraudado. Ora, quando um cidadão que chegou a presidente dos Estados Unidos, um bilionário da elite americana, alega algo semelhante, só há duas hipóteses. Primeiro, ele tem total razão. Então nós estamos frente a um sistema fraudado, etc, etc. Essas acusações sobre o sistema americano já tinham vindo anteriormente através de Carter, Jimmy Carter, que tinha alegado a corrupção no sistema americano, dizendo que havia um abuso de poder, compra de votos, etc. Essas acusações já tinham vindo através daqueles que não só filmaram, como viram as eleições de Bush, o Bush filho, quando na verdade houve o governo de Dick Cheney, até um filme, né? O Vice, sobre isso, em que nós vimos ali as distorções da política norte-americana. E finalmente, ainda sobre a política norte-americana, nós tivemos agora essas últimas eleições e a de Hillary, em que ela foi ofendida de todas as formas pelo Trump. E Trump continua nessa posição. Então a conclusão que nós chegamos é que ambos têm razão. O sistema americano é viciado, não é uma democracia, é uma plutocracia, um governo dos muito ricos, bilionários como ele, envolve uma série de irregularidades e o que nós temos é uma lenda, uma propaganda dessa democracia americana. As eleições de 2020 para a Câmara de Vereadores e para a Prefeitura mostrou um triste quadro para os brasileiros. A maioria que foi eleita foi de viés conservador. O Brasil tem uma questão interessante, não se tem direita, tem centro e tem esquerda, mas direita não tem. A direita é chamada de centro, é uma característica
da direita brasileira, que tem vergonha de se assumir como direita. Mas o que é mais grave nesse processo não é simplesmente a vitória da direita no Brasil, chamada de centrão. O mais grave é que, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, ou seja, para o legislativo, se teve uma democracia inusitada, que é, você tem Câmara dos Vereadores composta por um único partido, ou seja, a Câmara, que tem por responsabilidade fiscalizar os atos do Executivo, é composta de um único partido e, pasmem, pelo mesmo partido do prefeito eleito. Então, a nossa democracia não tem qualquer possibilidade de fiscalização e de participação efetiva. Isso demonstra não só o casuísmo das normas adotadas para essa eleição, a partir dessa eleição, como um grave cenário que se apresenta para as futuras eleições. Ou seja, corremos o risco de sermos pior do que os Estados Unidos, pior do que a chamada democracia dos Estados Unidos, que você tem basicamente 2 partidos. Nós aqui vamos ter um partido, né? Corremos o risco de você ter um único partido controlando o legislativo estadual, o legislativo federal. Que democracia é essa? Então, é necessário que tenhamos atenção redobrada nesse processo eleitoral e exigir nas ruas a mudança dessas regras tão prejudiciais para a possibilidade de fiscalização do Poder Executivo. Uma rede de espionagem montada pelo governo dos Estados Unidos e com a autorização de empresas como Yahoo e Facebook trouxe preocupação não só para os governantes, mas também para usuários de redes sociais, que podem ter seus perfis analisados por agências secretas. Este é o tema da tese do pesquisador Richard Grusin. Foram divulgados dados que comprovam a espionagem norte-americana contra outros países, como o Brasil, desestabilizando acordos diplomáticos entre as nações. Como nós não estamos em tempos de guerra, a espionagem ela é sempre rechaçada pelo direito internacional. A verdade é que, soberanamente, ele pode fazer isso com os concidadãos dele, se for aprovado, se não estiver ferindo nenhuma lei interna. Mas, internacionalmente, isso é rechaçado. Então, ele não deveria e não poderia estar fazendo isso. Então, cabe a nós, brasileiros, e ao nosso governo que nos representa, fazer a reclamação internacional disso. There is something called the dark net, where you can go on the internet in a way in which your address, your IP address, is invisible. So that's one thing that people can do. But I wonder if you go on the dark net, if that doesn't already make you suspicious. But that's something. Another thing we can do individually is just be careful about what we say and don't say. Alô, amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Esta canção Não Vivo Sem Ti, de minha autoria, está no meu mais recente CD, Floripa Coração. A vida da gente às vezes muda num instante. O amor que estava tão perto fica tão distante. São palavras tão duras que saem naquele momento e vão ferir muito profundo um grande sentimento. São palavras tão duras que saem naquele momento e vão ferir muito profundo um grande sentimento. E agora o que faço da vida? Outra vez me perdi, não sei o caminho, não tenho mais rumo. Hoje eu assumo, não vivo sem ti. Fiquei sem controle,
manda no meu coração. La la ya la 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 ya, la la ya la 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 ya, la la ya la 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 ya. O ciúme que existe entre nós é prova de amor, mas no dia em que a gente briga transforma em dor. Deixa o ciúme de lado, não me dê castigo. Mais uma vez te peço amor, faz as pazes comigo. Um grande abraço e até breve. Boa tarde, Luiz Mário Petroleiro. Temos mais uma péssima notícia para ti, nosso ouvinte do jornal Caminhando TV. A Petrobras anuncia que vai transferir 30 a 35 bilhões de dólares para os acionistas estrangeiros, a mando do governo americano. E fez a festa também no lançamento de um vídeo fantástico sobre privatização da Petrobras, que já passou dos 45 mil descurtidas no YouTube. Pois é, estão entregando a Petrobras, todos os poços, todas as plataformas, estão entregando as refinarias, estão aumentando o preço do gás de cozinha essa semana em 5%. E esse efeito é cascata até chegar à sua residência. Quem paga a conta? Nós pobres, nós trabalhadores. Não precisamos ter reajuste GLP. Nós precisamos de uma Petrobras saudável, do poço ao poste, para o bem do povo e não para o bem dos acionistas estrangeiros. Nós precisamos de uma empresa que nos liberte da amarra das oligarquias e eleve o padrão de qualidade de vida da população. Que todo o lucro da Petrobras sirva para atender diretamente ao povo, rateado o lucro líquido entre a população. Isso é uma proposta. E nos unirmos a todos os trabalhadores de todos os setores para uma luta conjunta e a construção da greve geral para depor esse governo nazista de plantão. Vamos à luta. Sejamos liderança de fato. Sindicalistas de fato. E lembro, nós estamos em eleições no Sindipetra RJ até o dia 17 de dezembro. E estamos lutando pelo direito do voto dos aposentados e pensionistas, que construíram a Petrobras, que construíram o Sindipetros. Não deixe de votar, aposentado. Mas nós lutaremos pelo seu voto, para você poder votar por telefone ou por carta. A história não perdoa os covardes, e com o tempo os mentirosos são devorados pela verdade. Ser livre é um preço caro a ser pago, e negar a vida é ser prisioneiro do acaso. Não tenho futuro, o passado não me pertence, e o presente? Bom, o presente ainda não abri. Segue suor e lágrimas, e no final um sorriso largo para disfarçar as cicatrizes de um coração que mais parece um museu de lembranças distorcidas. Queria que você soubesse, pois, se vai caminhar comigo, isso é tudo que tenho a oferecer. Caminhos, de Sérgio Vaz. O Brasil hoje. Aparentemente, existe uma ilusão quanto ao Brasil de hoje. Há uma perspectiva ideológica sobre o Brasil, inclusive vinda da chamada esquerda. Eu já conversei sobre esse conselho de esquerda e já mostrei que muitos chamados de esquerda nada tem de esquerda. Inclusive quem apoia o império do capital, o bloco neoliberal mundial, dirigido pelos Estados Unidos, que são contra a desigualdade. E o critério que usamos de esquerda é o de Bobbio
no sentido da busca da igualdade. A igualdade é o critério básico. E, evidentemente, o império do capital é o cúmulo da desigualdade, inclusive dentro dos Estados Unidos, uma plutocracia. Olha bem como aquele Bush é um bilionário, agora esse Trump é outro bilionário, completamente sem vergonha, sem escrúpulos, e assim vai. Muito bem. Então, a pergunta que se faz hoje é, no caso brasileiro, o que é o Brasil hoje? Uma democracia. O que é o Brasil hoje? Um Estado soberano, um Estado independente? O que é o Brasil hoje? Um país independente? Se nós observarmos o Brasil de hoje, nós podemos ver que tanto pelo domínio do chamado mercado, entre aspas, do capital financeiro, quanto pela ausência de forças armadas preparadas e capazes de defender o território pátrio de forma adequada, como agora vimos essa denúncia de toda a comunicação brasileira controlada do exterior, o que já tínhamos dito aqui e que outros já tinham dito, agora seria essa firma Cripto, não é? Que é dominada pela SIM, que toda a comunicação brasileira passa por ela. Então nós não temos nenhuma independência de comunicação. Podemos ter toda a comunicação cortada a qualquer momento, conforme um desejo americano. Ora, um país nessas condições, e um país em que nós vemos o Banco Central e toda a economia dirigida por esse mercado, na verdade representantes do capital internacional, do capital financeiro internacional, temos aí agora o Guedes, tivemos durante muitos anos o Meirelles, o Lula eleito, em oposição ao Fundo Monetário Internacional, na prática, né? na teoria, no programa. E a primeira coisa que ele faz é nomear o Meirelles, um homem do capital internacional, do capital financeiro internacional, do Banco de Boston. Então, a verdade é o seguinte, o Brasil hoje, eu vou concordar com Mangabeira húngara. Quando, num diálogo com Mário Conte, há muito tempo, 2, 3 anos, da Globo News, declarou que o Brasil era um protetorado americano, que ele gostaria que fosse um parceiro. Esses generais do governo do capitão Bolsonaro já carregam em si apelidos que os caracterizam tranquilamente, não dá como sair mais deles. O general Heleno já traz na carga de seu apelido como o incompetente do Haiti. Não sei porquê, mas o fato é que ele é chamado assim. Acho que não deve ter se dado muito bem nos comandos militares quando esteve no Haiti. Simples. Esse general Braga Neto ficou marcado como
o que beneficiou os milicianos do Rio de Janeiro. Fez uma intervenção enorme na estrutura de segurança e nada resolveu. Parecia que ele ficava atrás do narcotráfico, mas fechava totalmente a sua carranca em função de aprisionar e identificar pessoas ligadas a esta milícia do Rio de Janeiro. Não seria um general miliciano, claro, mas que, de certa forma, não resolveu esta problemática, não resolveu, e ainda foi promovido a ministro. Imagine, ministro da Casa Civil do capitão Bolsonaro. Este general Ramos, poxa, o Salles, aquele ministrinho aí do meio ambiente que não resolve nada, carimbou nesse general o apelido de quê? De Maria Fofoca, e permaneceu num governo onde o capitão Bolsonaro não lhe deu força qualquer. Então, ele ficou carimbado. E esse general Pazuello, que resolveu, por ser paraquedista, pensando que pode cair em qualquer lugar, caiu de paraquedas no Ministério da Saúde, algo que ele nada entende. Ficou apenas cognominado o general Cloroquina. Tá terrível esse negócio desses apelidos, mas é muito difícil escaparem disso. Segurando o pequeno livro da Constituição da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro afirmou que tiveram uma gigantesca vitória eleitoral. Mais de 67% dos votos foram para uma aliança de partidos chamada Grande Polo Patriótico, que apoia Maduro. O voto não é obrigatório e 31% dos eleitores aptos participaram. O resultado devolve o Congresso ao controle de Maduro. Entre os vitoriosos estão Cília Flores, a primeira-dama, e Diosdado Cabejo, vice-presidente do Partido Socialista. 17% dos votos foram para partidos que afirmam ser adversários de Maduro, mas são acusados de serem aliados ocultos do presidente. O líder da oposição e atual líder do Congresso, Juan Guaidó, que perdeu apoio internacional, acusou o governo de chantagem, sequestro de partidos, censura, fabricação de resultados e fraudes. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, classificou as eleições também de fraudulentas. Uma dica interessante é conhecermos a história do Julian Assange, o jornalista que denunciou uma série de falcatruas, vigilância, desvirtuamentos, ilegalidades cometidas pelos Estados Unidos. E que, em função dessas suas declarações e divulgação de inúmeros documentos, num site famoso na época, esse jornalista foi extremamente perseguido, está até hoje perseguido, preso e com o risco de passar longo tempo na cadeia, inclusive com a saúde deteriorada. Então, conhecer essa história é algo importante. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Ferreira Goulart.